Om Shanti, Namastê, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live aqui no Instagram da Escola Casa Shanti. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma Manhã Sagrada. Todos os dias, às 5h55, eu estou aqui ao vivo com vocês, trazendo uma mensagem, ensinando alguma coisa do yoga, alguma coisa de meditação. E todos os dias a gente está tendo esse encontro aqui, né? Fazendo com que realmente a nossa manhã seja mais sagrada. Então seja bem-vinda, Joana, Patrícia, Marli, Ana Maria, Lisiane. Sejam todos bem-vindos. Marli, bom dia. Regina, Célia. Vocês estão acordando cedinho no sábado, hein? Muito bem. Antes da gente começar, eu vou pedir para você clicar bastante nesse coraçãozinho que tem aqui embaixo, porque dessa maneira o Instagram avisa para o pessoal, ó, Afonso já acordou, já está ao vivo, bora para a live. E também, se vocês puderem, tem um botãozinho aqui de tipo uma setinha assim, parece um aviãozinho. Vocês podem clicar nesse aviãozinho e convidar as pessoas para poder virem participar com a gente. Hoje eu escolhi aqui um set diferente, um lugar bem legal, um cantinho bem legal. E é a partir daqui que a gente vai bater um papo bem especial, que a gente vai conversar. Conta pra mim se vocês estão gostando, manda uma mensagem aí, conta pra mim se vocês estão gostando dessas nossas lives. Eu sei que eu tô entrando aqui por pouco tempo, né? É bem curtinho o tempo que eu entro, mas eu sempre tento trazer algum conteúdo para vocês, para que vocês entrem, talvez você esteja aí se preparando para a sua prática de yoga, né? Passando óleozinho de gergelim na pele para poder praticar yoga e mesmo que esse seja um momento pequeno, um momento rápido, um momento curto, seja um momento que faça alguma diferença na sua manhã e que traga realmente alguma coisa para você pensar, algo para você colocar em prática, algo para você fazer diferente. E o que eu gostaria de conversar com vocês hoje é a respeito um pouquinho da filosofia do Tantra. Mas antes de conversar, eu só gostaria que vocês escrevessem aqui para mim, se vocês estão me ouvindo direitinho, se está tudo certo, se eu posso começar a trazer alguns conteúdos para vocês. Muito bem, estou animado. Vini, Laura, bom dia a todos. Luzia, Gleice. Então, gente, acordar no sábado bem cedinho também é bem especial, né? Eu estou tão feliz de ver vocês aqui. Hoje tem menos pessoas aqui, né? Mas eu imagino também sábado, às vezes é um pouquinho mais difícil para acordar, um pouquinho mais difícil para levantar, apesar que a gente não tem carnaval esse ano, né? Então, já que a gente não tem carnaval, vamos aproveitar. Vamos cuidar, vamos praticar yoga, aproveitar para a gente ficar em casa um pouquinho. Muito bem, o pessoal falou que está tudo certo por aqui. A Marli está falando, que lugar lindo! Aqui é a minha casa, é onde eu moro. Muito bem, pessoal. É tão gostoso, né? A gente acordar de manhã cedinho e sair, sentir essa brisa do mar que vem aqui, ver o sol nascendo. O sol não nasceu ainda, está quase despertando. Ó, vocês conseguem ver ali, já está tudo clarinho, mas ele ainda não saiu. Daqui a pouquinho ele chega ali. Por isso que eu também não posso ficar muito tempo aqui na live, senão daqui a pouco vem aquela luz forte e eu não consigo, vocês não vão nem conseguir me ver. Bom, hoje, Maria Conceição, muito bem, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Ângela, Valda, Magali, sejam todos bem-vindos. Então hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho a respeito do Tantra, tá? É sobre isso hoje que eu separei para poder conversar com vocês. Eu queria realmente falar um pouquinho sobre Tantra, porque eu sei que muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre essa filosofia. Às vezes eu recebo perguntas e o Tantra é um caminho tão lindo, mas que às vezes ele é tão mal interpretado, mal falado, mal apresentado por pessoas que desconhecem e falam só da parte sexual. Isso porque no Tantra o sexo é algo sagrado, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje não. Hoje eu queria falar mais um pouquinho sobre a filosofia do Tantra, que é a linha do yoga que eu sigo. Aliás, quando a gente entra numa prática de yoga, quando você vai praticar yoga com o professor, é muito importante você conhecer qual que é a linha filosófica desse professor. Alguns nem têm, mas é importante você saber, você conhecer, porque o yoga, ele é um caminho espiritual. E por ele ser um caminho espiritual, ele precisa ser embasado em alguma filosofia. Eu já conversei muito com vocês sobre os 8 passos do yoga, então é muito importante que você conheça qual que é a linha do seu professor.
E a minha linha, a linha que eu sigo, o yoga que eu sigo, é o yoga tântrico. E o Tantra, o caminho espiritual do Tantra, ele não é muito diferente ou muito contrário ao caminho das outras religiões. Mas o Tantra, ele tem uma maneira um pouquinho diferente de interpretar alguns ensinamentos. Vocês já devem ter escutado, escreve aí para mim, que algumas religiões, elas falam que a gente deve buscar Deus, que a gente deve buscar o eterno e que a gente não deve se apaixonar pelo que é momentâneo. Assim, algumas religiões classificam inclusive assim, isso aqui é coisa de Deus, aquilo ali é coisa do mundo. Aquilo ali é uma coisa passageira, então você não pode amar aquilo. E isso pode até fazer algum sentido, pode até funcionar assim para algumas pessoas, mas o Tantra, ele tem uma visão um pouquinho diferente nesse aspecto. O Tantra nos convida a enxergar que Deus, ou às vezes nem usa a palavra Deus, né? A vida, o eterno, ele mora exatamente no que é momentâneo, no que está de passagem. Como, por exemplo, uma flor. Para o Tantra, Deus mora numa flor, ou numa pessoa amada. Uma florzinha que tem a sua vida tão breve, ela contém Deus em si. Uma flor, ela vive tão poucos dias, tem algumas flores que vivem só algumas horas. E talvez é exatamente por isso que naquele pouco tempo de vida que ela tem, ela oferece tudo o que ela pode. O seu néctar, as suas cores, a sua beleza, o seu aroma, o seu perfume. Então, quando você ama também o que é físico, e aí o que é físico, eu estou falando, você ama o seu corpo, quando você ama o corpo de outra pessoa, quando você ama uma flor, quando você ama um animalzinho de estimação, você acaba encontrando o que é eterno, mesmo naquilo que a gente sabe que está de passagem, porque tudo passa mesmo. Uma lembrança de uma flor que você apreciou um dia qualquer, um cheirinho de uma pessoa amada que hoje não está mais do seu lado por muitos motivos, o carinho de animalzinho de estimação, de um gatinho, por exemplo, que já se foi, são lembranças. São exatamente as maneiras do que é momentâneo, do que é físico, do que é coisa do mundo, é a maneira que o eterno tem de deixar uma marca em você. Quando você lembra que o eterno mora exatamente no que está de passagem, você começa a ter um olhar diferente e começa a exercitar a sua espiritualidade de forma ainda mais diferente no seu dia a dia. A pessoa que foi embora, que passou na sua vida por um período de tempo, ela ainda vive em você. Ela vive nas suas lembranças, no seu carinho, talvez até na sua raiva. Isso é assunto para outra live, né? Ou seja, se essa pessoa vive em você, ela se eternizou em você. Aquela flor que você ganhou naquele dia especial, daquela pessoa especial, você já não tem aquela flor mais, mas ela apresenta o eterno para você. Ela já morreu, mas ela vive para sempre na sua memória. Então o Tantra, ele fala que tudo contém o eterno. O seu corpo, que a gente sabe que é momentâneo, que é passageiro. O corpo da outra pessoa, uma árvore, um rio, o mar, o momento presente.
Você começa a aprender a encontrar o eterno quando você está presente no momento. Nesse exato momento que você vive agora e que você está aqui participando dessa live comigo. Essa live que vai acabar daqui a pouquinho. O eterno pode habitar nela. Se você aprender esse ensinamento e levar isso para a sua vida. Se isso ficar marcado em você, o eterno passa a habitar aí. Então, realmente, a gente não precisa se apaixonar pelo que é momentâneo, pelo que é do mundo, mas a gente pode fazer com o que é momentâneo, com o que é do mundo, mostre pra gente que o eterno vive no aqui, agora. Por isso que o Tantra, ele é a favor, ele estimula. O Tantra fala assim, você deve ser uma pessoa capaz de tomar uma taça de vinho e, ao mesmo tempo, a mesma pessoa que vai no templo e ajoelha e faz as suas orações. Essas duas coisas, pular carnaval, agora nesse momento não, né? Mas fazer as orações e tomar uma taça de vinho são coisas sagradas, não são diferentes. O Tantra estimula que você dance, que você cante, que você sorria, que você faça amor, que você seja o amor. O Tantra, ele fala que você precisa cuidar do seu corpo, diferente de outras filosofias, de outras religiões que pedem para você abandonar o corpo. O Tantra fala, não, a consciência cósmica, Deus, o eterno, ele reside no seu corpo. E o Tantra nos pede, então, para lembrar que o eterno, ele vai ser encontrado exatamente no aqui e agora, no momento presente. Basta a gente mudar a nossa visão e passar a perceber que uma flor, ela contém o eterno. E é dessa maneira que a gente passa a encontrar Deus em tudo que existe. Na quinta-feira, eu tive um grupo de estudo com os meus alunos. E nós estudamos um indiano comentando o Evangelho de Jesus. Aquela passagem que os discípulos perguntam para Jesus. Fale-nos o que é, o que se parece o reino dos céus. E que Jesus fala, ele é como uma sementinha de mostarda, que se cair em terra fértil, ele vira uma árvore e ele pode acolher todos os pássaros do mundo nessa árvore. Né? Não é bem isso que Jesus fala, mas você sabe o que eu estou falando, né? Eu já morei no seminário, eu deveria saber. Mas é isso, né? Tem aquela passagem que Jesus fala que o reino dos céus é como uma sementinha de mostarda, que se cai em terra fértil, cresce. Então, Tantra fala assim, se você quer encontrar Deus, Deus é como essa sementinha de mostarda. Quando você plantou aquela sementinha, quando você olha para a semente, você não pode imaginar que ali dentro tem uma árvore enorme daquele tamanho. Não dá para acreditar nisso. Mas quando você planta e você confia, coloca numa terra fértil, ele vira uma árvore enorme. Aquela sementinha tão pequenininha, essa árvore aqui que está atrás de mim, já foi uma sementinha muito pequenininha e virou uma árvore enorme. Se você cavar o buraquinho lá, um buraco debaixo da árvore para procurar a semente não existe mais, porque ela se dissolveu nessa árvore. Então o Tantra fala sobre isso, assim, você quer buscar Deus, quer encontrar Deus, encontre Ele no momento presente. Porque ao criar tudo que existe, Deus está dissolvido no mundo, como aquela sementinha que sumiu. Deus está presente em tudo que existe. Ele está dissolvido no aqui e no agora. Então não dá para voltar lá no início da criação para encontrar Deus e nem ir lá no final. A gente só pode encontrá-lo no momento presente. Então seja essa pessoa capaz de encontrar Deus em tudo que existe. Tudo é uma oportunidade para que você encontre Deus, mesmo as experiências que podem não ser tão boas. O eterno habita em tudo, até nas coisas que são taxadas coisas do mundo. Combinado? Deixa eu ver se a gente tem perguntinhas aqui. Eu tinha visto uma perguntinha enquanto eu estava falando, eu não parei para ler porque eu fiquei com receio de perder, né, o que eu estava pensando ali. Uma pergunta da Raquel.
como pesquisar sobre o real Tantra Yoga, porque quando a gente joga no Google, só vem resultados relacionados à sexualidade. Excelente pergunta, Raquel. Raquel, o que acontece é o seguinte, o Tantra, ele fala que o sexo, ele também é algo espiritual. Se é feito com respeito, né? Você considera que aquela outra pessoa ali é Deus. Por isso que a gente cumprimenta o Namastê, né? O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Então, na sua frente, você tem uma divindade, né? E aí você vai ter ali toda uma preparação para a sexualidade e para o sexo, né? Que é consentido, que as duas pessoas querem. E por o Tantra ser essa filosofia exatamente que ela não nega o corpo, ela não nega os prazeres. O Tantra é o contrário, ele não fala assim, olha, para você ir para o céu, você não pode fazer sexo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, o Tantra fala assim, faça com responsabilidade, dance, sorria, né? O Tantra fala sobre isso, vai sair com seus amigos, vai se divertir, né? Só não fala para pular carnaval agora porque a gente ainda está no contexto de pandemia, mas do contrário, vai se divertir com responsabilidade, porque a espiritualidade é isso. Você pode encontrar Deus, você pode encontrar o sagrado, o eterno em tudo. Então muitas pessoas, infelizmente, têm uma imagem muito errônea disso e elas pegam só a parte do sexo. Porque o sexo tântrico, ele fala, além da outra pessoa ser como uma divindade, né? Tem quais são as posturas boas, as posições sexuais para o homem e para a mulher, o que vai causar de benefício no corpo daquelas pessoas. Mas aí muita gente pega esses ensinamentos, deturpam e inclusive criam novas coisas. Existem o que a gente chama de um movimento de neotantra, que é todo pautado, todo baseado no sexo, e o tantra não é isso. O tantra é muito além disso. Eu tive a oportunidade de visitar os templos tântricos na Índia. Poderia até ter separado umas fotos para vocês verem, mas eu posso fazer isso em outro momento. Quando você chega no templo tântrico, você vê do lado de fora aquele monte de imagens. Parece que é um monte de gente fazendo sexo ao mesmo tempo, mas não é isso. Tem duas imagens ali, né? Duas imagens realmente fazendo sexo, geralmente um homem com uma mulher, mas tem homem com homem também nessas imagens. É muito curioso isso, porque tudo é sagrado, né? Para o Tantra tudo é sagrado, né? Inclusive não tem um julgamento contra a homossexualidade. A homossexualidade, ela é o que ela é, né? É da natureza, é uma coisa da natureza. Então lá tem imagem de homem com homem também. E ao redor, nossa, mas parece que tem um monte de gente ao mesmo tempo. Não, aquelas pessoas estão ali auxiliando para que aquelas pessoas que estão ali fazendo sexo ou tendo prazer, porque o prazer pode ser algo também sagrado, elas estão simplesmente ajudando para que nada falte para aquelas pessoas. Só que aí, de repente, você entra no templo. E quando você entra numa portinha pequenininha, o templo ele não tem nenhuma janela. Aí aquelas imagens que antes estavam fazendo sexo, aquilo tudo, você passou por essa fase, você entrou na porta do templo, aí já tem umas imagens um pouquinho mais meditativas, um pouquinho diferente. Aí você entra em outra portinha, quanto mais você vai entrando para o templo, mais escuro ele vai ficando e ele não tem imagens. O templo, ele representa que é importante que a gente passe pelo mundo, que a gente aprecie o mundo, né, com todos os seus prazeres, mas a gente passa por isso. Isso não é o fim de nada. Você passa, e quando você entra lá no templo, não tem nenhuma janela, aquela escuridão. Eu confesso que eu fiquei até com medo, eu falei, gente, será que tem um escorpião aqui dentro, algum bicho aqui dentro, que você não enxerga nada? Porque aí você encontrou o local, né, você passou por tudo aquilo, mas aquilo faz parte da experiência humana, né, o sexo faz parte da experiência humana, mas agora você encontrou o vazio. Mas para encontrar esse vazio, você precisou passar por essa experiência. Então, Raquel, se você quer buscar textos sobre Tantra, eu posso te indicar alguns livros. A gente tem o livro Tantra, o Caminho da Aceitação. A gente tem o Tantra, Libertação da Mente. Eu posso indicar para você alguns livros sérios para você estudar sobre isso, tá bom? Como é que eu faço, hein? Eu posso colocar para você Tantra, Suprema Consciência. Só você jogar isso. Pega esses livros, tá? Claro que você vai encontrar. Agora, se for Neo-Tantra, pula fora, tá? Pelo menos a maneira como eu entendo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Eu te respondi, Raquel, depois você me fala, tá? Deixa eu ver. Parece que não. Não. Não temos mais nenhuma pergunta. Muito bem, pessoal. Então, a gente vai finalizar o nosso encontro aqui.
Daqui a alguns minutinhos, tá, gente, o sol tá saindo aqui, mas está vindo aquele calor. Hoje, depois do curso de formação, hoje a gente tem curso de formação na Casa Shanti, né? Hoje vai ser um dia de tomar um banho de mar. Daqui a pouquinho, às 7 horas em ponto, eu deixei uma aula de yoga novinha para vocês. Então, ó, são 6h15 agora. Começa a preparar o seu tapetinho, já prepara um ambiente bem gostoso, convida as pessoas para vir praticar yoga. Lá no YouTube vai ter uma aula novinha, eu já coloquei o link, tá bom? A Liliana tá falando para eu deixar o nome dos livros. Liliana, eu vou deixar o nome dos livros nos stories, pode ser? Eu deixo a capa do livro com o nome deles, tá bom? Eu vou deixar para vocês. Então, ó, a Ângela tá falando, bom dia, eu vou praticar. Às 7 horas vai ter uma aula novinha lá no YouTube, se vocês quiserem praticar essa aula nova, tá bom? Se já quiser agora, Ângela, vai lá para Casa Shanti, que eu sei que você é aluna, tem muito conteúdo legal lá para vocês. Gente, um excelente dia. Tantra, o caminho da aceitação? Isso, Liliana, esse é um dos livros. Um excelente dia para vocês. Mais tarde, não agora, mais tarde eu vou deixar para vocês nos stories alguns livros, algumas indicações nos stories aqui da Casa Shanti, tá bom? Um excelente dia e reconheça que o Eterno, ele vive em tudo. O Eterno, ele está no aqui e agora. E se você quer encontrar Deus, não vai buscar a sementinha da árvore, não. Busca ele dissolvido nas coisas, porque é aqui que ele está presente. Muito obrigado. Namastê. Amanhã é domingo, eu estou aqui com vocês, 5h55. Até mais tarde.